Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu quero dar continuidade à série de melhores smartphones com custo-benefício para a gente comprar agora em 2024. Claro, parcialmente, até porque a gente está na metade do ano, tem muita coisa aí para os próximos 6 meses. Então, pelo que a gente viu até agora, pelo que a gente tem agora, eu vou trazer essa lista com os melhores smartphones aí quando se fala em custo-benefício. Bom, já teve um vídeo com modelos que custavam acima dos R$2.000 e nesse vídeo aqui eu quero falar de modelos que custam ali entre R$1.400 e R$2.000. Quero deixar mais nessa média aqui e depois eu vou fazer um terceiro vídeo somente com modelos mais baratos. Afinal de contas, custo-benefício é justamente a gente ter esse equilíbrio entre o que o aparelho oferece pelo que custa. Então você vai ter um custo-benefício ali na faixa dos R$1.000, dos R$3.000 também. Então dependendo da faixa de preço, o que o aparelho oferecer ali por aquele preço, se for realmente muito bom, ele vai oferecer um ótimo custo-benefício. É exatamente o que a gente vai mostrar aqui nesse vídeo, só que com modelos que custam entre R$1.400 e R$2.000. Só que antes de começar, quero pedir para você clicar no gostei, já sabe, né? Antes de eu começar, começa você aí. Clica aí no gostei para ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo, para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para ser notificado de todos os novos vídeos e torne-se Big Geek você também. E eu quero começar esse vídeo aqui por um smartphone que deve ser aí um dos principais modelos da Black Friday. Eu acho que esse aparelho vai trazer um preço campeão na Black Friday, mas atualmente ele já está com valor bem interessante. Claro, estou falando do sucessor do Galaxy A34, o Galaxy A35 5G. Esse smartphone recebeu um belo upgrade em relação à geração passada e podemos de certa forma até considerá-lo um mini Galaxy A54. Isso porque ele herdou o chipset do A54, o Exynos 1380. Um ótimo chipset, oferece uma performance muito boa para a sua faixa de preço e é um chipset que não costuma esquentar muito. Isso aqui é bem legal para as pessoas que não gostam de chipsets de smartphones, na verdade, né, que não esquentam demais. O Exynos 380 traz aí um ótimo equilíbrio. Outra coisa legal é que nas duas versões, tanto com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, quanto com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, o aparelho pode ser encontrado abaixo dos R$2.000. Mas a versão que está realmente com um preço mais interessante é a versão mais básica com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, consegue entregar uma ótima performance, é um aparelho realmente muito bom e ele pode ser encontrado até abaixo dos R$1.500. No dia que eu estou gravando esse vídeo, eu consegui encontrá-lo por R$1.468. Olha, ele não está tão diferente assim em relação ao Galaxy A34, tanto que os dois juntos até batem de frente. Mas o A35 costuma levar uma pequena vantagem em relação ao A34. Sua tela, por exemplo, foi aprimorada, ela não tem mais aquele recorte formato de gota para a câmera frontal, agora a câmera frontal fica em um furo na tela, e as bordas também diminuíram um pouquinho de tamanho, mas elas ainda continuam muito grandes. Mas é uma tela realmente muito boa. Em questão de acabamento, o aparelho também passou por um upgrade, agora contando com traseira em vidro, na geração passada era o plástico, apesar que o aparelho era bonito na geração anterior, continua muito bonito aqui nessa geração. E as bordas continuam sendo feitas em plástico. Ele já vem de fábrica com Android 14, vai receber 4 atualizações para até o Android 18, então é um smartphone para você ficar muito tempo com muita tranquilidade. E acredito que daqui 4 anos o A35 ainda vai oferecer um bom desempenho, porque traz um hardware bem legal. Outro destaque desse smartphone está na proteção contra água e poeira. Ele vem com proteção IP67, pode ficar submerso até 1 metro d'água por 30 minutos sem sofrer danos. Vem com áudio estéreo, sensor digitais na tela e também conta com NFC. A bateria tem 5.000 mAh, ele suporta carregadores de até 25 watts, mas na caixa vem um carregador de 15 watts. A caixa do Galaxy A35, assim como acontece com basicamente todos os smartphones da Samsung, é bem simples, vem com o básico do básico. Até o carregador já foi retirado, mas pelo menos voltou, então pelo menos vem um carregador na caixa, mas é um modelo mais simples, de 15 watts, ele suporta carregadores de até 25 watts. Voltando à tela, temos aqui um display AMOLED de 6,6 polegadas, com resolução Full HD+, taxa de atualização de 120 Hz e um brilho máximo de 1000 nits. É uma tela realmente muito boa, suas bordas são um pouquinho grandes, mas pelo menos agora a câmera frontal fica um furo na tela. Destaque também para as câmeras desse aparelho, que são muito boas em todas as situações de luz, e o A35 consegue filmar em 4K com a câmera principal e também com a câmera frontal. Ele possui um sensor principal de 50 megapixels, ultra-wide de 8 megapixels e macro de 5 megapixels. E a câmera frontal tem 13 megapixels. Olha, o Galaxy A35 é uma ótima opção nessa faixa de preço, o seu valor caiu bastante nos últimos meses, e hoje eu acho que é uma das melhores opções para você comprar abaixo dos R$1.500, é um smartphone que vale muito a pena. Bom, temos o A35 e também temos o Galaxy A55, e esse smartphone
tá parecendo um mini Galaxy S24. Muita gente confunde até o A55 com o Galaxy S24, tamanha semelhança entre os dois modelos. Inclusive o A55 ganhou um belo upgrade quando se fala em acabamento, isso porque ele já trazia a tampa traseira em vidro, só que nessa geração ele ganhou as bordas em metal e com o acabamento plano, lembrando muito a família S24, então é muito fácil confundir esse smartphone com um aparelho mais premium. Inclusive muita gente que tem um S24 reclama disso, que o seu aparelho está muito parecido com um smartphone intermediário, mas a galera que tem o A55 com certeza não deve estar reclamando. O aparelho também ganhou uma tela maior nessa geração, agora são 6,6 polegadas, uma tela Super AMOLED com resolução Full HD+, taxa de atualização 120 Hz e um brilho máximo de 1000 nits, assim como acontece com o Galaxy A35. Apesar das mesmas características, acredito que não seja a mesma tela, acredito que as telas aqui desses dois aparelhos sejam um pouquinho diferentes. Em termos de performance, o A55 ganhou um novo chipset, o Exynos 1480, que vem com uma performance superior ao Exynos 380, o que já era de se esperar também, e o aparelho conta com duas opções, uma com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento e outra com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. As duas versões trazem 8 GB de RAM. Só que a versão com 256 GB quase sempre está acima dos R$2.000, sempre ali R$2.100, R$2.200. Ela tem um preço um pouquinho mais salgado, mas eventualmente você encontra também abaixo dos R$2.000. Agora, a versão base com 128 GB, essa você vai encontrar por mais ou menos R$1.830. É um preço muito bom, não seria o melhor preço. Eu acho que se ele chegasse ali nos R$1.700, ficaria, ó, maravilhoso, mas R$1.830, pelo que o Galaxy A55 oferece, acaba sendo muito bom. Ele também vem com o Android 14, vai ser atualizado para até o Android 18, vai receber 5 anos de atualização em segurança, tem sensores digitais na tela, som estéreo, NFC, possui suporte Wi-Fi 6 e traz uma bateria de 5.000 mAh, com suporte a carregador de 25 watts, mas com um carregador de 15 watts na caixa. Importante, nem o A35 nem o A55 contam com carregamento sem fio, mas ambos trazem a proteção contra água e poeira, a proteção IP67, que é um diferencial. O A55 também pode ser submerso até 1 metro d'água por 30 minutos sem sofrer danos. Em câmeras, o conjunto é até um pouco semelhante em relação ao A35, lente principal de 50 megapixels, macro de 5 megapixels, porém a ultra-wide tem uma resolução maior de 12 megapixels e a câmera frontal também com 32 megapixels. O aparelho grava em 4K com a câmera frontal e traseira, tem um modo de gravação de vídeos em HDR, que a Samsung chama de Super HDR, ele vai gravar o vídeo com 12 bits de cores e depois vai salvar o arquivo no padrão SDR, o padrão tradicional, com 8 bits de cores. Então o arquivo final vai ser idêntico a de qualquer outro, porém na captação ele vai trazer mais cores, mais contrastes e isso vai trazer uma tendência a uma imagem melhor. Ele conta com modo escuro também para todas as lentes, vem com modo profissional para fotos e vídeos, gravação dupla. É um smartphone que a Samsung até caracterizou como um modelo para quem quer algo mais profissional, para fazer fotos e vídeos também. Então é um aparelho que traz um custo um pouco mais baixo para quem está procurando um smartphone aí com características mais profissionais para fotos e para vídeos. Claro, ele não vai substituir um Galaxy S24, por exemplo, mas ele já consegue se sair melhor nesse quesito. Talvez o maior ponto negativo do Galaxy A55 seja a sua leve semelhança com o A35, que já oferece basicamente tudo que você precisa. Mas se você pode pagar mais e quer um hardware mais poderoso, quer câmeras com capacidade melhor, com certeza o Galaxy A55 acaba sendo uma ótima opção. Agora eu vou falar de um aparelho da Xiaomi que está com excelente custo-benefício, é uma ótima opção, não é à toa que vocês pediram tanto para eu trazer esse aparelho aqui para o canal. E eu trouxe tardiamente e ainda assim ele fez bastante sucesso por aqui. Estou falando do Poco X6. E olha, é um smartphone que está custando atualmente na faixa dos R$ 1.700 na versão com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Então só isso já acaba sendo um grande diferencial desse smartphone. Só que ele também vem com um ótimo desempenho para sua categoria, o Snapdragon 7S Gen 2, que consegue entregar uma ótima performance em jogos, além de rodar os aplicativos do sistema com uma ótima qualidade. Eu comparo sempre o Poco X6 com o Poco X6 Pro porque ele compartilha muitas características. Por exemplo, a tela, eu acredito que seja a mesma dos dois aparelhos. Isso é muito positivo para o Poco X6, que acaba sendo mais barato. Temos aqui um display AMOLED de 6,67 polegadas, com resolução Full HD+, 68 bilhões de cores, taxa de atualização de 120 Hz e suporte ao Dolby Vision e ao HDR10 Plus também. Então, em termos de qualidade, a tela aqui é excelente, traz as bordas finas também, é um dos pontos altos
do Poco X6. Mas performance também acaba se destacando justamente pelo seu conjunto, né? O chipset Snapdragon 7S Gen 2, mais os 12 GB de RAM e os 256 GB de armazenamento. A bateria tem uma capacidade um pouco acima da média, são 5.100 mAh, e na caixa vem um carregador de 67 watts. Inclusive a caixa vem bem recheada de acessórios, traz o carregador de 67 watts, traz capinha, o aparelho também já vem com uma película pré-aplicada, possui também som estéreo, sensor infravermelho para usar o Poco X6 como controle remoto, então o conjunto é bem interessante. Ele também conta com câmeras muito boas, mas aqui acaba sendo um ponto fraco desse aparelho, já que em câmeras ele não se sai tão bem quanto, por exemplo, o Galaxy A35 ou o A55. Ele possui o sensor principal de 64 megapixels, ultra wide de 8 megapixels, macro de 2 megapixels e câmera frontal com 16 megapixels. A câmera principal consegue gravar em até 4K a 30 quadros por segundo. Um ponto que não me agradou muito no Poco X6 é que o aparelho ainda veio com Android 13, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ele continua com o Android 13 e com a interface MIUI 14. Já tivemos aí a atualização para o Android 14 e para o HyperOS 1.0, a nova interface da Xiaomi vai chegar no Poco X6, mas pelo menos até o momento ainda não chegou, o que é um pouco estranho aqui para esse aparelho. Eu acho que ele já poderia ter sido lançado com o Android 14 e com o HyperOS. Outro problema depois que o aparelho for atualizado é que a Xiaomi não é muito clara em relação à política de atualizações. No caso da Samsung e até mesmo da Motorola, apesar que Motorola não costuma se destacar muito nesse ponto, mas ainda assim a gente sabe de antemão quantas atualizações o aparelho vai receber. E no caso de Xiaomi, a gente não tem essa informação de uma forma clara. Acredito que o aparelho deve receber pelo menos uma atualização, mas acredito que seja pouco e a gente também não sabe quanto tempo depois de chegar uma nova versão do Android que a gente vai receber essa atualização. Então isso acaba sendo também um ponto fraco desse aparelho. Ele também não traz carregamento sem fio, mas vem com um carregador de 67 watts na caixa e comparado aí com o A35 ou A55 é um ponto forte do aparelho também. Então temos aqui como Poco X6 uma ótima opção de compra nessa faixa de preço. E outro aparelho que também está bem redondinho, bem interessante nessa geração é o Edge 40 Neo, smartphone da Motorola que nesse momento pode ser encontrado abaixo dos R$ 1.800 na versão com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Olha, o Edge 40 Neo é um smartphone que me agradou bastante. Ele consegue filmar em 4K 30 quadros com todas as lentes, traz proteção IP68 contra água e poeira, vem com a tela com as bordas curvas, que apesar de atrapalhar um pouquinho a usabilidade, visualmente deixa o smartphone muito bonito, traz áudio estéreo, sensor digitais na tela, vem com um carregador de 68 watts na caixa, bateria de 5.000 mAh, já sai também com o Android 14, vai receber duas atualizações que, em se tratando de Motorola, é um ponto positivo, né? Não tem como bater aí a Samsung nesse quesito, mas duas atualizações já acaba sendo aí um ponto positivo para esse aparelho. E olha, o Edge 40 Neo, ele vem aí com esse excelente conjunto, tá com preço muito bom atualmente. A versão na cor azul, que foi a que eu comprei, é linda demais, é um smartphone que chama muita atenção. Ele vem com a tampa traseira com acabamento em vegan leather, que é uma textura que lembra o couro. Ela é bastante suave, tem um toque bastante macio, então me agrada bastante esse tipo de acabamento. As bordas são feitas em plástico, mas como falei para vocês, por trazer aí a tampa traseira em vegan leather, a tela com as bordas curvas, é um smartphone que passa a impressão de ser até um modelo mais premium do que realmente é. Falando em tela, ele traz um display de 6,55 polegadas, é uma tela com resolução Full HD+, taxa de atualização de 144 Hz e suporte ao HDR10+, além de contar com as bordas curvas. Ele vem equipado com o chipset da MediaTek, o Dimensity 7030, traz a GPU Mali G610 MC3 e conta com 8 GB de memória RAM, além de 256 GB de armazenamento. Em desempenho, ele é muito próximo ao Edge 40 tradicional e ainda vem com algumas vantagens, como por exemplo a sua bateria maior de 5.000 mAh contra os 4.600, se eu não estou enganado, do Edge 40 tradicional. Possui o carregador de 68 watts na caixa, pena que ele não traga carregamento sem fio, assim como as outras opções, mas pelo menos vem com um carregador rápido na caixa e ele vem na caixa, o que acaba sendo bem legal também. São apenas duas câmeras traseiras, mas é como se fossem três, isso porque temos a lente principal de 50 megapixels, a ultra-wide com 13 megapixels e a frontal com 32 megapixels. Mas a ultra-wide ela tem o autofoco, então dá para você utilizá-la para fotos e vídeos também no modo macro. Olha que legal, e com uma qualidade muito boa, diga-se de passagem. Então temos duas, mas é como se fossem três câmeras traseiras. E o legal é que a Motorola está corrigindo muitos dos problemas dos seus aparelhos. Normalmente eles já eram muito bons para fotos, mas deixava a desejar em vídeos. Ainda não chegou naquele ponto que eu considero ideal, mas a Motorola vem evoluindo bastante as câmeras dos seus aparelhos. E o Edge 40 Neo consegue gravar em 4K 30 quadros com todas as suas lentes e consegue entregar uma boa qualidade.
Não vai bater aí o A55, por exemplo, mas ele consegue em vídeo se sair muito bem. Em fotos, aí sim, em fotos o aparelho consegue um resultado muito semelhante ao A55, ao A35, ele consegue entregar uma qualidade muito boa. Bom, galera, então pensando em aparelhos entre R$ 1.400 e R$ 2.000, os que me vêm à cabeça, que são os meus grandes destaques, são esses 4 smartphones. Eu acho que são as melhores opções para você comprar hoje em dia. Tem muita opção nessa faixa de preço, tem Moto G84, tem o recém-lançado Realme 12 Plus 5G, tem o Galaxy M55, enfim, tem muitas opções, mas essas são aqui nesse momento, eu acho que se destacam mais, são as que trazem o melhor custo-benefício. Bom, teve algum aparelho que você acha que ficou de fora dessa lista? Eu tenho certeza que sim, então deixa aí nos comentários pra gente continuar esse bate-papo. E não esquece também de deixar aquele like esperto aí para ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo e ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas. Vou ficando por aqui, vai ter mais um vídeo da série, então aguardem aí muito em breve. Vou trazer os melhores custos-benefícios baratos na faixa aí dos R$ 1.000, então aguardem aí para muito em breve. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!